maravilhoso. Né? É bom, Foi na infância, juventude, o que te Não, ao contrário do Ricardo, aos 11 anos eu estava jogando pelada na rua, birosca e tal, e a poesia estava longe, fui jogador de futebol, fui goleiro. Queria ser jogador de futebol. Eu fui goleiro, se a trave fosse mais alta, eu estaria na seleção no gol. Eu falei isso uma vez com o Chico Buarque, eu andei defendendo o Politeama lá, o clube. Falei, porra, Chico, você aumenta diminui essa trave aí, que eu vou ficar no lugar do Tafarel. Vocês veem como é longínquo esse tempo, ainda era o Tafarel ainda. Mas não. Eu, na verdade, queria ser químico. E foi um desastre na minha vida, que eu era bom em química. Eu vim para o Rio fazer vestibular de química. E aí eu percebi que eu não sabia nada de física. Então não dava para passar. Eu voltei para a capital de Minas, que é Cataguases, como você sabe, né? E fiquei lá um ano jogando sinuca, que, na verdade, eu podia ter sido um bom jogador de sinuca profissional, enquanto eu resolvi o que queria ser. Teve várias opções, assim, né? O que eu queria ser da vida. Aí acabei voltando para o Rio, fiz jornalismo, enfim, e acabei como o Ricardo e o meu amigo Carlos Alberto Valério, que está aqui, caído no Banco do Brasil, enfim. Trabalhou em banco também. Trabalhei como Ricardo. Paralelo essa veia poética foi engraçado essa coisa do Banco do Brasil, que na verdade no banco mesmo eu trabalhei muito pouco, foi um ano em Salvador na agência. Aí de lá eu já vim para o Rio de Janeiro, para a Agência Centro, onde eu trabalhei com o Valério, que está ali fotografando, no início datilografando os processos, tal, depois já redigindo alguma coisa. Você escrevia no banco, assim? E aí depois eu fui para a Cassex, onde durante 18 anos eu fui editor de uma revista, quer dizer, Banco do Brasil mesmo um pouco. E depois, graças ao Valério, que eu cito pela terceira vez, que eu não vejo há muito tempo, Obrigada, Valério, pelo meu grande amigo, graças ao Valério, que trabalhava lá na presidência do banco, eu fui para o CCBB, onde eu passei os últimos 5 anos como assessor de imprensa do CCBB. Sim. Mas voltando à poesia, então esse início todo meio conturbado foi muito em função também do nosso amigo Joaquim Branco, que é o meu amigo de infância lá em Cataguases. A gente começou a escrever praticamente juntos, muito em função das leituras da época, que era o suplemento literário, suplemento dominical do Jornal do Brasil, que era engraçado, era dominical, mas saía aos sábados, e que foi uma influência fortíssima para todo mundo, eu acredito. Um poeta chamado Mário Faustino, o concretismo, de certa forma, começou ali. Os paulistas escreviam Augusto, Haroldo, depois o Goulart separou deles, enfim, fez lá o neoconcretismo, que é grande besteira, mas deixa para lá. Como o Goulart continua fazendo besteira na Folha de São Paulo até hoje, um desastre aquilo. Mas, enfim, e essa influência foi muito grande aí. No início, eu comecei escrevendo crônicas, as crônicas horrorosas, que eu tenho vergonha, filho da mãe daquilo. Mas o problema de jornal é que, aquilo está no arquivo do jornal Cataguases, que aqui vai ficar forever and ever. Então, eu assinava Roneck. Volta, né? Eu assinava Roneck, que é uma corruptela de Ronaldo Werneck. E ele não trouxe horroroso aquele negócio do Roneck, mas aquilo é tão horroroso que eu resolvi assumir. Então, o meu e-mail é roneck, eu ia comentar isso. Quando eu recebi o e-mail assim, Roneck, que Roneck é esse? Eu abri, eu falei, claro, Ronaldo Werneck. Pois mas enfim, a poesia foi surgindo aos poucos, em função desses contatos, todo mundo, o Joaquim começa a fazer poema mesmo, e eu escrevendo as crônicas e tal. O primeiro poema que eu fiz estava muito ligado ao negócio da Guerra Fria, e até hoje eu não sei de onde saiu aquilo, que era um poema em redondilha menor, que era assim: o homem não quer megatons à tona, mas vê-se tristeza, cosmonostalgia. Ora, diabos, eu não sei de onde eu tirei esse cosmonostalgia e de onde o homem não quer megatons à tona, que era a época da invasão da Baía dos Porcos, dos americanos. Que idade você fez isso? Lá em Cuba é 17 anos. 17 anos. Você vê que eu comecei tarde. Bom, o Rambo também começou com 17 anos. Só o Ricardo começou com 11. Mas, eu comecei com 15, mas eu joguei meus poemas fora, era por solidão, enfim, daí comecei a fazer poemas,
Um engraçado, uma influência grande na época, foi do poeta chamado Cassiano Ricardo, que depois ficou meio esquecido. Sim, maravilhoso. E o Cassiano, já com quase 80 anos, era um cara de vanguarda. O Cassiano fazia o Lilocígno, que não era o verso nem o antiverso, era a palavra levantamento que deu lá no Mário Chamie. Mas tudo em bromação, que o que interessa é o poema meu, nossas tergiversações about. Sim, sim. Mas o Cassiano me deixou alguma coisa. Eu ainda morando na Bahia, aí com 18, 19, no início do banco, eu lembro que eu comprei um livro do Cassiano chamado Jeremias Sem Chorar e escrevi um longo artigo na Revista da Bahia sobre o livro que me fascinou profundamente. Eu lembro que até hoje o Cassiano tinha umas definições de poesia, tipo assim, o que é poesia? É uma ilha cercada de palavras por todos os lados. E o que é o poeta? É o ser que trabalha o poema com o suor de seu rosto. Um ser que trabalha como qualquer outro homem. Então, acho isso muito... Vocês podem bater palma no Cassiano, coitado, que já morreu. Cassiano, sim. A gente tem que falar Viva mais dele, né? Tem que falar Mas, mais enfim, dele. E aí as coisas foram E o se livro, sucedendo em tropel. E aí, nesse caminho todo, essa trajetória, como que foi o primeiro eu fui livro? realmente abraçando aí você a poesia, não que eu incorporou mesmo. Né? Eu comecei a editar um suplemento literário lá em Cataguases com o Joaquim, o irmão dele, o Pedro, o Aquiles e outros amigos, muito ligados a essa poesia de vanguarda. Então, era primeiro um jornal chamado Muro, que durou 11 números, depois o SLD, que era Suplemento Literatura e Difusão, e que era uma brincadeira com LSD da época, julgada, né? E havia um português em Cataguases, existe, ele está vivo aí no Frade, que falava assim, não, SLD são loucuras deles. São loucuras. E depois o Totem, que foi o último que nós fizemos, enfim. E esses suplementos deram abertura para a gente, porque nós tínhamos contato com o Brasil inteiro, em termos o pessoal que escrevia, os poetas, escritores, tudo através do suplemento. Muitos deles colaboraram conosco, né? Então, quando a gente lançou os primeiros livros, a gente teve uma receptividade bacana. Já aí, tinha, né, formado uma plateia, pessoas que apreciavam. E aí, nem vou perguntar quantos livros você tem, são inúmeros livros, mas a gente vai falar do mais recente, que inclusive eu adquiri, né, no lançamento lá no Congresso Brasileiro de Poesia em Bento Gonçalves, onde nos conhecemos. Sim, onde nos conhecemos. Nós somos amigos gaúchos. Sim. Então, tive um grande prazer estar aqui com a dedicatória. Foi muito bacana esse encontro lá em Bento Gonçalves. E eu queria que você falasse, então, do Mar de Outrora e Poemas de Agora. Tem uma pergunta, né? Assim, que ele tem poemas e fotografia, as fotos são suas também. Minhas e da minha mulher, da Patrícia. Parabéns, está lindo o livro. Fale-me dele, fale poema dele também. Esse livro vem do seguinte. Em 77, Cataguases, a cidade fez 100 anos, no centenário, e eu escrevi um longo poema chamado Pomba Poema, que Pomba é o rio que passa pela cidade. Então, através do rio, eu contava a história da cidade, que quem conhecia mais a cidade do que o rio, embora o rio não passe 2 vezes pela cidade, mas ele passou por toda a história da cidade. Então eu fiz esse longo poema que eu falava da cidade. Anos depois eu percebi que eu tinha outros poemas sobre outras cidades ligadas a Rio. Eu lembro que eu tinha um poema sobre Assunção, que era sobre o Rio Paraguai, que passava em Assunção. Então, através do Rio Paraguai, eu falava de Assunção. Depois, o Sena, eu falava de Paris, o Manzanares, de Madrid, de várias cidades, enfim, do mundo de cidades que eu conheci. O Loé de Algemir, em Argélia, uma vez que eu estive na Argélia. Então, engraçado, era um fascínio assim, um pouco pelo rio e pelo mau nadador que eu sempre fui. Então, é mais de observar o rio. Claro que esses rios vão dar onde? Eles vão dar no mar. E o mar é fascínio de mineiro, né? O mar está sempre ali. Então, eu acabei, num desses livros, chamado assim, Minas em mim e o mar, esse trem azul. O que foi um negócio engraçado, que
Tem um sujeito chamado Ronaldo Bastos, que é um letrista aí, o pessoal lá do... Enfim, o Ronaldo é conhecido aí, fez música do Caetano, com a turma toda. Eu estava um dia na Lapa, em Santa Teresa, e tem um amigo meu que tem um bar lá, o Bar do Mineiro, o Diógenes, que é um amigo meu que foi colega do banco, na época da Bahia e tal. Eu estava com o Diógenes no bar, assim, e dei o livro para o Diógenes, e o Ronaldo estava do lado, eu não tinha visto. Ele falou, você está copiando a minha música? Eu falei, não, que música? O negócio do trem azul, né? Eu falei, porra, Ronaldo, será que você não percebe que esse trem azul é coisa de mineiro, o mar, esse trem aí azul, ó. Então ele achou que fosse um trem de ferro, quando não era. Mas, enfim, e esse poema do mar foi crescendo como todo mar. Sói é uma palavra que eu só uso em Niterói à tarde, né? Sói acontecer, acabou desaguando nesse mar, o mar de outrora, que são esse grande poema sobre o mar. E de um tempo para cá, quer dizer, desde o Pomba Poema, praticamente, que é meu segundo livro, eu tenho trabalhado muito com foto, com esse diálogo da imagem com a palavra, né? O meu tipo de trabalho de poema é um poema muito visual, que acabou até desaguando num certo momento na poesia visual mesmo. Era a minha próxima pergunta, para você falar sobre a poesia visual, que é importante. Que acabou até desaguando, que nós participamos, eu, Joaquim, a turma lá do movimento do Poema Processo, que, aliás, é uma belíssima exposição do Vladimir Dias Pino no Museu do Rio Mar, né, que chama... Lá, no Mar, é linda a exposição, uma exposição imensa, que está indo para a Bienal de São Paulo agora. E a gente fez contato com o Vladimir, com o Álvaro, o Moacir Cirne e tudo, e começamos a fazer poemas visuais. A palavra foi se esgotando, a gente estava trabalhando, de repente eu me vi trabalhando com triângulo, esfera e o diabo a quatro, até que eu falei, opa, vou parar com isso e voltar para a palavra. Mas esses poemas visuais tiveram uma grande repercussão, porque eles foram para o exterior e eles eram compreensíveis no exterior, não havia necessidade de tradução. Eu tenho um poema da época chamado Liberdade, que eu jogo com a bandeira de Minas, o triângulo, a circunferência, e a circunferência vai sobrepujando o triângulo, e o triângulo fica lá apertado. Então é Liberdade, que é uma jogada com libertas conseratadas. Ótimo. Esse poema me deu a primeira página do Jornal do Brasil. Eu me assustei um dia, eu abro lá sábado. Muito bom. Não, o poema era assim, foi quando Neruda morreu. Então, essa semana morreu o Pablo Neruda, no Chile, Santiago e tal. Então, tinha um poema do Neruda, que eu não sei porquê, em inglês, pô. E tem o Ronaldo Werneck, que é um poeta que trabalha com poesia visual, com liberdade. Então, eu vi um susto, e o poema estava lá. Era duas páginas no caderno B que o Afonso Romano editava, chamado Poesia Sempre. Não. Muito bom. Mas, enfim, depois eu voltei à palavra e caí de vez na palavra. Muito bom. Acho que a palavra é salvação. Fala uma coisa mas sempre a palavra o que existe de seco, o que existe de contundente na palavra. A palavra que possa criar uma polissemia, que ela tenha vários significados. Eu acho que sem polissemia não há poesia. Eu acho que é o forte aí. E principalmente o condensar que o Ricardo falou, porque a palavra poesia em alemão vem de condensare, dichten em alemão, é poesia e é condensar, é condensação. Então, acho que está tudo aí, a secura e tal da palavra. Perfeito isso. Eu queria que você, que o nosso tempo é contadinho mesmo, falasse, encerrasse para a gente, então, com poesia do mar. Ou outro que você também queira falar. Deixa eu falar um negócio, duas coisas rápidas. Mas você trouxe, né? O Ricardo estava falando dos 50 poetas. Não, como é que é? 50 poemas escolhidos pelo que isso aí vem lá do Simão Leal, do Ministério da Educação, lá nos anos 50. O Drummond foi o primeiro a fazer, né? O Ledo Ivo, a turma lá. E o Valdir fez essa coleção com vários amigos meus, então quase que o Ricardo... E ele me chamou, mas na época eu estava com outros projetos, eu fui julgando os poemas, mais ou menos ajeitando,
para mandar para ele, para a antologia. Quando estava mais ou menos pronto, eu falei, pô, Ronaldo, acabou de falir a editora. Acabou de pô, agora, enfim, eu fiquei com isso e esqueci. E agora, coisa de um mês, eu fiz um contato com o editor do Rio, que está interessado nos meus poemas. Então, eu falei, bom, vou mandar alguma coisa. Então, eu juntei isso rapidamente num livro que não é um livro direito, é um esboço de livro. Então, eu brinquei, porque eu não podia usar os 50 poemas, né? Então, eu brinquei que eu não gosto de números redondos, e eu botei 49 poemeus favoritos e 9 de agora, 9 novos. Quer dizer, aí eu coloco alguns poemas novos que a tendência da antologia não era, não havia poemas novos, é só então é o quê? É uma espécie de uma pequena antologia desses vários livros meus. Então, muito bom. Nesses vários livros. E tem o CD ainda que ele trouxe aqui, que a gente, né, que foi gravado também ao vivo, né, assim, numa apresentação, não foi? Sim, que foi, e que é ótimo também, uma ótima indicação para vocês. Vai falar poesia pra gente? Vou falar poesia. Afinal de contas, eu vim aqui para quê? Sim, senão a gente vai ficar com, né, ouvimos Ricardo, tem que ouvir Ronaldo também. Cara, Vamos me beliscar lá fora. Eu fiz uma cirurgia recente de catarata, então estou enxergando tudo agora de longe, né? Em cinemascope e Technicolor. Mas para ler está um desastre, eu comprei esse óculos. Por isso que eu não estou enxergando. Claro, você não trocou o óculos. Camelô de Copacabana, 15 pratas. O meu também. Eu estou vendendo por 10. O meu também. Maravilha. Somos da mesma família. Então é o seguinte, o meu primeiro livro, Selva Selvagem, era um livro construído em cima do cinema. O cinema é uma coisa muito ligada à poesia. O Eisenstein, o grande cineasta russo, ele tem a dialética da montagem dele toda em cima dos poemas do Pushkin, da cavalgada. Então ele via que o corte dos cavalos que estava no poema do Pushkin, isso daria um corte de cinema. E daí ele começa a desenvolver e acaba no haikai japonês, que olha a condensação aí. E o que é o haikai? O haikai é tese, antítese e síntese, é a julgada dialética, que é o corte do cinema, da montagem, né? Que o cinema é resolvido na sala de montagem. Claro, você tem que ter as imagens ali, mas você vai selecionar e você resolve o filme na sala de montagem. Então tá muito ligado a poesia com o cinema. E esse meu primeiro livro, Selva Selvagem, eu dividi como se fosse um filme em planos, sequências. Eu até brincava como se fosse a apresentação de um filme. Direção, fotografia, parará, tudo brincando, e o livro, a capa era um fotograma, então era muito em cima disso. E, em função disso, eu abro o livro com um haikai e fecho com haikai. Então, eu vou ler o primeiro poema, que é 3 haikais à la carte. Os brancos impressos entre as letras são tetas, leite submerso. Pedra, sal e sonho, apreender com o corpo, sol cotidiano. Do amor não há, prendeu a tonalidade, ar e amarelo, e amar elo. E aí eu fecho com os haikais feitos em Itaipu, porque eu também morei em Niterói, como vocês. Eu já morei em Itaipu, de uma casa em Itaipu nos anos 70, por aí. Então, uma série de haikais chamado Itaipu Haikais. Deixa eu ver se eu consigo ter. O sol risca o mar, rasga o azul como um raio, espelho partido. Lago Guanabara, leme, mas o mar no meio, mera paisagem. Itacoatiara, Piratininga, Itaipu, Tupitão, Tamoio. Mato, mar, montanhas, sapos, cobras e lagartos, verde entardecer.
Muito namorado, mar, chope, sal, sol, gaivotas, solar, refeição. Reflexos e azul, vão, fragmento vivo, paisagem ascética. Selvagem, song, selva, Itaipu, céu selvagem. I'm just drunk again. Azul sobre o sol, só sobre azul, sobre o sol, sobre o mar, mergulho. À medida que eu fui lendo... À medida que eu fui lendo isso, eu me lembrei uma coisa. Eu realmente estava com saudade do meu amigo Carlos Alberto Valério, que talvez ele não se vê há uns bons 10 anos. E eu lembrei de uma coisa. O Valério, fora ter me levado para o CCBB, ele me ensinou a dirigir, entendeu? Eu virei um as do volante. Tão bom, hein? E na época eu tinha um Gordini e atravessava, não havia ponte, né, Beto? Não havia ponte, a gente atravessava lá para o Beto já morava em Niterói e a gente ficava dirigindo aqui à noite, São Francisco, qualquer coisa, enfim. E acabamos arrumando as namoradas, naturalmente, porque o objetivo não era bem dirigido. E a minha namorada chamava Maria do Brasil, a do Beto eu não lembro o nome dela. Então eu vou ler um poema chamado Maria do Brasil, Trópicos, que é dedicado ao Carlos Alberto Valério. Então corre assim o poema. De azul em azul, de sul em sul, só para ver-te, Maria, do Brasil os olhos, verdes vientos, verdes ramas, só para ver-te, atravesso em sul, em azul, a Bahia clara, clara da Guanabara. Só para ver-te, Maria, Maria, brasilicamente, teus olhos, verdes mares, verdes matas, esse país de pássaros soltos, selvagens, sozinhos, esse país de pássaros, Maria do Brasil, teus olhos em mar, a curva em concha, o que mais de mar tem o próprio mar. O que mais de mar tem o próprio mar. Vamos ver o que tem o próprio mar aqui na outra página. O que mais de mar tem o próprio mar. Onda súbita, ancha e o que salta de dentro da concha. Luz ao norte, tua alegria tão de dentro, tão fundo e forte, como da noite salta o dia. Tua alegria, Maria, trinar de pássaros, água caindo do cantil, sobre o céu de anil, e todas as rimas, ais, Brasil, matagais tropicais. E o coração agreste do bardo cafajeste, que te canta agora, Maria do Brasil. Canto frouxo, sem graça, roxo, triste, o céu de anil, o sol e fumaça do Brasil, Maria, onde a lágrima esgrima rima. Estilhaço onde, malabarista, me desfaço em pedaços, ainda sob um céu de anil, me faço agora em abraços, Maria, do Brasil me faço do fundo em abraços e mãos abertas, e me dou a ti e a mim, que eu me dou a todos. Do fundo do mais fundo abismo, cidadão do mundo. Me dou a ti e tudo, e novamente sob azul, e sol, sob o sol, e céu azul, do subsolo, salta tua alegria, teu sonho verde e amarelo, o sol, o céu, verdes mares, verdes matas, aurora selvagem desperta. Podem bater palmas. Uma salva de palmas, Ronaldo Werneck. Obrigada pela... Eu vou ter que... Não, agora só uma coisa. O Bardo Cafajeste, que está no poema, eu acabei virando o Bardo Cafajeste. O Valério me chamava, e vários amigos, o Bardo Cafajeste. Então... Poxa, muito bom. Uma salva de palmas mais uma vez. Agradecer a Ronaldo Werneck, Ricardo Alfaia.